Bem, nas últimas semanas eu venho falado muito aí sobre modelo de valor presente, tem aparecido, né, nas diferentes aulas, então hoje eu vou dedicar um pouquinho a isso, tá? Estou tirando basicamente do Campbell Low e McKinley. Campbell é uma figura, foi chave nessa literatura de trazer o modelo de valor presente de novo, nessa literatura mais de macrofinanças, mas você pode encontrar em qualquer livro de finanças, Kuberson e Nietzsche, por exemplo, também. Tem um capítulo sobre isso, né, o capítulo 10, tá? Então deixa eu voltar aqui e falar um pouquinho desse modelo de valuation, de valor de presente, por que são importantes, porque afinal a cadeira se chama apressamento de ativos, né? Apressamento vem de preço, né? E quando a gente olha o que a gente vem falando, basicamente só fala sobre retorno, né? Então são esses modelos de valuation que vão trazer os preços de volta para o cenário, né? E tentar dar um pouquinho mais de atenção aos preços. Em particular, o que a gente vai fazer, o que o modelo de valor presente faz, né, é dizer que o preço de um papel ele corresponde ao valor esperado que você deve receber de fluxo de caixa, né, porque esse ativo desse papel está te dando, e a gente vai trazer a valor presente de cada um desses fluxos de caixa que a gente vai receber, tá bom? A forma que a gente faz isso pode ser utilizando uma taxa de desconto constante, é bastante comum, eu vou começar com ela, tá? E depois a gente pode fazer com taxa de desconto variando ao longo do tempo, e a gente vê que não muda muito, a intuição é exatamente a mesma. Que são esses fluxos de caixa, né? Esses pagamentos que a gente vai receber? No caso de ação, é dividendo, né? No caso de um título de renda fixa, vai ser os pagamentos de cupom, tá? Eu vou hoje me ater à renda variável, afinal a gente está ainda na componente renda variável, então vou estar falando de dividendos aqui o tempo todo, tá? Primeira coisa que a gente tem que pensar é sobre persistência, tá? Sobre quão persistente é o efeito. Então você pensa que a gente vai estar olhando todos os pagamentos de dividendos de hoje até o infinito, né? Até o fim dos tempos, né? É isso que a fórmula de valor presente está fazendo. Então, se você pegar apenas um pagamento de dividendo, ele é um componente muito pequeno, né, todo aquele fluxo de caixa que você vai receber. Então, se você tem um efeito que é temporário, né, um choque temporário no dividendo, ele vai ter um impacto muito pequeno. Se você tiver um choque que é permanente, aí são todos os fluxos de pagamentos de dividendos a partir de uma certa data vão ter um valor adicional ou um valor menor, aí sim o efeito é bastante grande, tá? O mesmo vale para a taxa de desconto. Tá? Você tem um choque que é permanente na taxa de desconto, ele vai afetar todos os pagamentos futuros que você vai estar trazendo a valor presente. Então, vai ter um efeito muito grande. Se você tem um choque na taxa de desconto hoje, e apenas hoje, ele só aquele pagamento vai ser afetado por isso, né? E, portanto, também vai ter um impacto pequeno. Então, toda vez que a gente estiver falando de choque permanente, vai ter um impacto grande no preço, choque temporário, vai ter um impacto pequeno no preço. O que o modelo de valor presente vai fazer é não apenas, né, tornar rigorosa essa ligação, né, de efeitos permanentes e efeitos transitórios, como também estabelecer uma relação entre preço, dividendos e retornos, tá bom? Então vai ter uma conexão bem forte entre esses preços do ativo hoje e os retornos de longo prazo, né, ao longo do tempo. Tá? Então a gente vai começar bem simples, tá? A primeira parte da aula a gente vai falar sobre taxas de desconto constante, a gente vai estar trabalhando com essa definição de retorno aqui, tá bom? O retorno ele é igual ao preço hoje, mais o dividendo que eu recebi hoje, menos o preço ontem, divididos pelo preço. Na segunda parte, quando eu estiver falando sobre taxas variando ao longo do tempo, aí eu vou trabalhar com, que nem a gente costuma trabalhar em séries temporais, com retorno em logs, tá? Então vai ser o log natural de 1 mais esse carinha aqui, ou seja, o log natural de PT mais 1 mais DT mais 1 sobre PT, tá bom? Então RT mais 1 aqui é o quanto que eu ganho mantendo aquele papel de T para T mais 1. O meu PT é o meu preço ex-dividendos, tá? No sentido que é o preço que está lá no final do instante, tipo, durante o meu instante T do tempo, eu tenho o pagamento de dividendos primeiro e depois no final o preço que fica é o meu PT. Tá? Isso quer dizer que quando eu compro aquele preço PT, eu não tenho direito ao dividendo naquele instante T, só no instante T mais 1. Tá? Então é o preço ex-dividendos. Então, eu vou começar aqui com uma hipótese inicial, né, de taxa de desconto constante. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho aqui o meu retorno esperado em T mais 1, dado o meu conjunto de formação em T. Eu posso dizer que ele é a esperança condicional em T
né, dessa razão aqui, e eu vou dizer que esse cara aqui é constante, né? O meu retorno esperado ele é sempre igual a R, tá? Igual ao retorno esperado incondicionalmente, tá? Condicional ou não incondicional, nesse modelo aqui não faz diferença. Essa é a minha hipótese preliminar. Não é uma hipótese muito realística, tá? Mas eu vou mostrar depois que não vai fazer muita diferença. Tá, então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a brincar aqui. Ó. Repare que esse PT ele é mensurável no conjunto de formação T. Né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso tirar ele da esperança. Né? A mesma coisa com esse carinha aqui. Então, eu vou ter que o meu R, minha taxa constante, ela é igual a 1 sobre PT, a esperança condicional de PT mais 1 mais DT mais 1, menos 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse menos 1, vou jogar para o lado de cá, vai ficar 1 mais R. Né? Vou pegar esse PT, jogar para o lado de cá, e pegar 1 mais R e jogar para o lado de cá. E aí eu achei minha equação aqui para o PT. Agora eu tenho que PT, né, ele é igual à minha esperança condicional de PT mais 1 mais DT mais 1 sobre 1 mais R. Então, só isso aqui não é uma solução fechada, né? Porque eu tenho PT de um lado e tenho PT mais 1 do outro, né? Uma equação de diferenças. Então, o que eu vou fazer agora é resolver essa equação de diferenças, basicamente aplicando essa fórmula aqui exatamente em cima do PT mais 1. Eu posso dizer que o PT mais 1 ele é igual à esperança condicional em T mais 1 de PT mais 2 mais DT mais 2 sobre 1 mais R. Né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o PT mais 2 e vou dizer, não, mas ele é esperança condicional em T mais 2 do PT mais 3 mais DT mais 3 sobre 1 mais R. E vou fazendo isso, né, até o infinito, ou até um kappa fixo. Então, aqui estou fazendo, por enquanto, com kappa fixo, né? Mas depois eu vou pegar esse kappa e vou jogar até o infinito. Tá? Então, vou jogar kappa períodos na frente. Tá? Então, quando eu jogar kappa períodos na frente, o que vai aparecer? Vai aparecer a esperança condicional, obviamente, a esperança condicional de T, da esperança condicional de T mais 1, da esperança condicional de T mais 2, isso é tudo igual à esperança condicional em T, porque tem um conjunto de formação menor, então não preciso keep track de T mais 1, T mais 2 e coisas do gênero. Então, tem aqui a esperança condicional em T. Repara, o dt mais 1 aparece sobre 1 mais r. O dt mais 2, quando ele vai aparecer sobre 1 mais r, mas tem esse 1 mais r aqui também. Então, vai ser dt mais 2, 1 mais r ao quadrado. Né? E assim por diante. Então, eu tenho aqui ó, dt mais L, repara o L aqui, né? E eu vou estar dividindo por 1 mais R, também elevado a L. Tá bom? Então, essa é como fica aí do meu lado do dividendos. E, por último, vai sobrar um carinha aqui. Ó, né? Eu tenho sempre 1 mais R aqui. Quando chegar PT mais capa, né, que nem aparece aqui, eu vou ter 1 mais R elevado a capa também, que nem está aparecendo. Esse carinha aqui é o carinha da bolha, tá bom? E esse carinha aqui é o valor presente dos dividendos que eu estou recebendo. Tá? O que eu vou fazer hoje é basicamente assumir que não tem bolha. Tá? Isso quer dizer que bolha não é importante? Não, não quer dizer. Bolha é importante em determinados momentos. Existem modelos de bolha racional, modelos de todo mundo é racional e existem bolhas. Tem toda uma literatura sobre isso, mas não é o que a gente quer ver hoje. Tá bom? Então vamos lá, eu vou assumir que não tem bolha. Uma condição de transversalidade, se você quiser, eu vou assumir que, tirando esperança ou não, quando eu pego esse capa aqui e jogo para o infinito, esse carinha vai dar igual a zero. Tá bom? Então, os preços não estão aqui divergindo, eles convergem para alguma coisa. E aí, qual é a implicação? A implicação é que sobra só o primeiro componente, né? O preço agora ele passou a ser o valor presente descontado aí né, do fluxo de dividendos que a gente vai receber ao longo dos anos. Tá bom? Então, aqui a gente já tem uma bem simples, né? Porque a gente tem o preço, tem o retorno esperado e tem o dividendo. E dá para ver aqui já, ó, se o preço é alto, é porque o dividendo é alto ou porque o retorno esperado é baixo. Né? Porque está aqui tá dt mais L sobre 1 mais R elevado a L. Né? Então, ou o retorno, quando o retorno é alto, o preço tem que ser baixo. Quando o retorno é baixo, o preço tem que ser alto. Tá bom? Então, já começa, né, a dialogar um pouquinho com o que a gente andou vendo, né? Quando a gente estava falando, por exemplo, de ESG, né? E tem essa discussão que ESG é win-win, no sentido que é bom para o investidor, porque tem retorno alto, e é bom para quem tem, né, para a firma, né, investir em ESG, porque o preço da sua ação vai aumentar também. Não dá. Você não pode ter preço alto e retorno alto ao mesmo tempo.
a não ser que o teu dividendo vá aumentar absurdamente por conta disso, tá? Então essa é exatamente a crítica do Damodaran faz a esse argumento do win-win para o ESG. Tá. Bem, se você achavam que o caso estava irrealístico com taxa de retorno constante, agora eu vou fazer ele mais irrealístico ainda. Eu vou assumir também que a minha taxa de crescimento do dividendo é constante. Ele é constante igual a G. E esse G vai ter que ser menor que a taxa de retorno esperado aí dos meus ativos. Então, G é menor do que R. Por quê? Porque se R for maior do que... Desculpa, se R for menor do que G, os preços vão divergir também e você não consegue se livrar daquele componente da bolha. Tá bom? Então, agora estou aqui, ó, o preçozinho, ele vai ser igual a esse cara, que nem a gente escreveu antes, só que agora eu vou pegar essa esperança e vou jogar aqui para dentro, porque o R está constante. Então, eu vou ficar com o somatório aqui de 1 mais R elevado a menos L, esperança, né, do DT mais L. Tá bom? Agora, eu sei que esse dividendo ele cresce a taxa G. Então, o DT mais L, na esperança dele, né, ela é 1 mais G, esperança DT menos L, mais L menos 1. Tá? É isso que eu escrevi aqui. E eu vou continuar fazendo isso recursivamente, né? Então, para botar um L menos 2 aqui, esse G vai ter que, o mais G vai ter que aparecer ao quadrado, menos 3 ao cubo, e assim por diante. Eu vou fazer L vezes isso, até ficar com esperança de T dt. Por quê? Porque o dt é mensurável na esperança de T, e aí eu posso matar com essa esperança. Fiquei com essa equação aqui. Repara agora que o dt ele não depende do L, então eu posso tirar ele da somatória. E aí eu fico com 1 mais G sobre 1 mais R, tudo isso elevado a L, né? Um somatório infinito disso. Isso é uma progressão geométrica, né? O primeiro termo dessa progressão geométrica é 1 mais G sobre R menos G, desculpa, 1 mais G sobre 1 mais R. O quociente é 1 mais G sobre 1 mais R, né? Então, tanto o primeiro termo quanto o quociente são iguais a 1 mais G sobre 1 mais R. E a gente sabe que a soma infinita de uma progressão geométrica dá igual ao primeiro termo divididos por 1 menos o quociente, né? Então, quando você botar 1 mais G sobre 1 mais R divididos por 1 menos 1 mais G sobre 1 mais R, né? Você pode pegar, esse 1 mais R vai cortar e no final você vai ficar com PT igual 1 mais G sobre R menos G dt. Tá? Não vou fazer a continha aqui, mas a conta é trivial, vocês podem fazer bonitinho. Então, o que eu estou dizendo aqui é que o meu dividend yield é constante. Né? Eu estou dizendo que o dt sobre PT ele é constante aqui, R menos G sobre 1 mais G. Tá bom? Repara que o preço aqui está crescendo ao longo do tempo, né? Porque o retorno é constante, é maior que tem esse retorno R aí, que eu imagino que ele seja positivo. O meu G é positivo também, está crescendo ao longo do tempo, o meu dividendos. Mas, apesar de você ter tendências de crescimento nessas duas variáveis, o dividend yield, né, fica estável ao longo do tempo. Tá bom? Então, acho que esse modelo tem algumas implicações bem interessantes. Né? A primeira é sobre a elasticidade de preço em relação à taxa de desconto. Ela vai ser muito, muito sensível a mudanças permanentes na taxa de desconto quando o R está próximo do G. Por quê? Porque quando a gente faz a primeira derivada do preço, né, em relação à taxa de desconto, em relação ao R, a gente acha que é menos R sobre R menos G. Né? Quando a gente faz a elasticidade, é a primeira derivada do log, né, para ficar mais simples, né? Ou a primeira derivada divididos pelo R. E aí você tem essa continha aqui. E você vê que se o R está próximo do G, é um número muito próximo de zero no denominador, então você joga lá para cima essa elasticidade. Né? E aí tem dois caveats, dois provisos que são importantes fazer. Um talvez não seja tão interessante, é que a gente não tem nenhuma hipótese sobre recompra de ações, caso você queira reduzir o free float. Isso, obviamente, afeta o padrão, né, de distribuição de dividendos, mas não vai afetar a forma de valor presente. E o terceiro, que talvez seja uma coisa mais técnica, muitos livros falam do modelo de Martingale dos ativos, né? Descrevem o modelo de Gordon como o modelo de Martingale dos preços ativos. Mas é engraçado porque nesse modelo, se você pegar a esperança do preço, ela não dá igual ao preço passado, né? Que seria exatamente a propriedade de Martingale. A esperança em T de PT mais 1, ela é 1 mais R vezes o PT, menos a esperança em T de DT mais 1, tá bom? Ele só vai satisfazer a propriedade de Martingale se você reinvestir o que você recebe de dividendos, né? E aí, nesse caso, essa carteira seguiria um Martingale,
tá? É apenas uma curiosidade, talvez não seja muito importante, mas para quem lê o modelo de Martingale do Gordon, não se sentir confundido com isso, tá? Então, como eu disse aqui, né, no modelo do Gordon, a gente tem uma relação de cointegração entre preço e dividendo, né? O preço está crescendo, o dividendo está crescendo, são variáveis não estacionárias, tem tendência, né? No caso, a tendência é estocástica, no sentido que ele tem uma raiz unitária, mas quando você toma uma combinação linear entre elas, que é o dividend yield, ela é basicamente constante. Tá? Uma outra forma de ver isso, e aqui a gente não precisa nem de falar que a dividendo está crescendo a uma taxa constante, basta que a taxa de retorno esperado seja constante. Né? É ver dessa forma, eu pego o preço menos 1 sobre RDT, né? E eu vou mostrar que esse cara aqui é estacionário, ou seja, que ele não tem uma raiz unitária, né? Então, PT tem uma raiz unitária, ou seja, em geral a gente faz um modelo estacionário para o delta PT, mesma coisa para o DT, né? O delta DT, que é estacionário, DT não é, ele tem uma tendência de crescimento, mas eu tenho uma combinação linear entre essas duas variáveis que mata essa tendência estocástica. Então, como é que eu escrevo aqui? Ó? Eu escrevo o meu PT, então está aqui ó, como função de todos os pagamentos de dividendos que eu recebo no futuro, menos 1 sobre RDT, tá bom? Agora, é bem fácil colocar esse DT aqui dentro, porque 1 sobre R é exatamente a soma infinita dessa PG aqui. Ó. Se eu pegar L igual a 1, eu vou ter 1 sobre 1 mais R, né, como A1. Coeficiente também é 1 sobre mais R, né? E quando eu fizer 1 sobre 1 mais R divididos por 1 menos 1 sobre 1 mais R, eu vou ter exatamente 1 sobre R. Né? Então, esse carinha aqui eu posso colocar imediatamente aqui dentro. E aí fico com esperança de ter dt mais L menos dt. Né? Então, essa aqui é como se fosse um delta, né? Uma diferença, só que com uma defasagem bem grande, né? Uma defasagem L. Em geral, a gente usa o delta para uma defasagem de 1 só. Né? Então, eu posso reescrever isso aqui como vários deltas, né, de um período. Né? Então, eu posso escrever delta, o dt mais L menos dt como delta t mais L, mais o delta t mais L menos 1, mais o delta t menos, mais L menos 2, até chegar ao delta t mais 1. Né? É o que eu fiz aqui. E agora morreu, né? Porque esses deltas aqui, eles são todos estacionários, né? Porque eu já fiz o delta, né? Esse cara tem tendência, esse aqui não tem tendência. Então, eu já mostrei que o que o lado esquerdo, se esse lado direito ele não tem tendência, o lado esquerdo também tem que ter. Tá bom? Também não pode ter tendência. Se eu faço agora retornos esperados variando ao longo do tempo, não muda nada. Vou continuar tendo uma relação de cointegração, vou continuar tendo essa relação que se o preço está alto hoje, quer dizer que o retorno esperado é baixo. Se o preço está baixo hoje, é porque o retorno esperado é alto. Tá bom? E, obviamente, a gente se sente mais confortável. A gente já viu todas as aulas de previsibilidade, sabe que existe previsibilidade. Não tem por que pensar em retorno esperado constante. Então, o que muda? O que muda é que agora eu vou ter um componente não linear que vai aparecer aqui. Tá? E quando aparece um componente linear, não linear que a gente quer se livrar, né, especialmente em macro, né, então macrofinanças vai herdar isso da macro, mas mesmo em econometria, o que a gente faz é uma aproximação log linear, ou seja, a gente lineariza utilizando uma expansão de Taylor. Tá? E aí, quando a gente fizer isso, a gente vai continuar estabelecendo uma relação entre preço, dividendos e retornos. Tá bom? Então, vamos lá. O meu ponto de partida é o meu retorno agora em logs. Eu tenho LN, né? Então vou log linearizar. Então, comecei com a parte do log. Né? O linearizar aqui é fazer a expansão de Taylor. Então, vou começar com o log. Então, eu peguei o retorno em log. Eu posso reescrever ele como log de PT mais 1 mais DT mais 1, menos o log de PT. Tá bom? E agora eu vou brincar um pouquinho com o que está aqui dentro, porque eu não gosto de log de soma, eu gosto de log de produto, porque o log de produto vira a soma dos logs, né? Mas aqui eu tenho um log de uma soma, que me incomoda um pouquinho. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um produto aqui dentro. Eu vou dividir por PT mais 1 e vou multiplicar por PT mais 1. Então, agora eu tenho um log de um produto, isso aqui basicamente me dá a soma dos logs, né? Então, eu vou ficar com um pedaço aqui, né, relacionado a essa razão, né? Que é 1 mais o dividend yield, mais o log de PT mais 1, menos o log de PT. Repara que agora ficou fácil, né? Porque aqui é o Pzinho T mais 1, né? Esse log que eu vou chamar de P grande, eu vou chamar de Pzinho T mais 1, menos o Pzinho T. Né? Então, eu tenho o delta Pzinho T mais 1 aqui aparecendo. E esse carinha aqui, ó,
Esse carinha aqui eu vou reescrever de uma forma meio bizarra aqui, mas é só para incluir tudo já em logs, tá? Então, em vez de D grande, que me indique nível, eu vou tirar log de D grande, que é o Dzinho, vou tirar o log do preço, que é precinho, é Pzinho, não precinho, e aí eu vou ficar aqui o log de 1 mais o dividend yield pode ser escrito como o log de 1 mais o exponencial do dividend yield em logs, tá bom? E é esse pedaço aqui que eu vou ter que fazer a minha expansão de Taylor. Então, eu já fiz o log, da log linearização eu fiz o log, agora falta fazer o linear, né? A linearização. Então, é uma expansão de primeira ordem, né? Na média desse dt mais 1 menos pt mais 1, né? É isso que eu vou fazer. E no final das contas, o que me aparece vai ser que o retorno hoje ele depende de um alfa mais um lambda pt mais um menos lambda dt mais 1 menos pt, ou seja, é uma média ponderada entre do componente de preço e o componente de dividendos, né? Onde grande parte dessa média vai ficar aqui no preço. Por quê? Porque o preço está pegando todo o pagamento de dividendo de dt mais 2 em diante. E esse carinha está pegando só esse carinha aqui, só um pagamento de dividendos, né, em T mais 1. Então, óbvio que esse lambda tem que ser alto, né? E quem é lambda? Lambda é 1 sobre 1 mais exponencial, né, do dividend yield em logs médio, né? Eu falei que estou fazendo a expansão aqui no valor médio, né? Com uma taxa aí, você pensa no dividend yield de 3,5%, 4%, né, nos Estados Unidos anualmente, isso aqui vai dar um lambda de 0,997. Então, ele é praticamente 1, né? Então, quase todo o peso está aqui, pouco peso está aqui, justamente porque esse cara é uma fração pequena de todos os dividendos que você vai receber, tá? Então, vamos lá. Bem, agora eu já fiz o log e já fiz o linear, né? Já fiz a aproximação inteira, toda a log linearização aí dessa minha aproximação, né? E eu escrevo meu preço dessa forma, tá? Aí eu vou assumir a ausência de bolha, né? Que é essa condição de transversalidade, que eu pego lambda elevado a capa, né? PT mais capa, e se eu tiro o limite com capa vai para infinito, isso vai para zero. E vou fazer aquelas mesmas, né? Solução de recursiva que a gente trabalhou, porque isso aqui é uma equação de diferenças, né? No caso linear. Tá? Então, vou pegar o PT mais 1 e vou substituir por PT mais 2, né? Então, vou usar, aqui eu tenho uma equação de PT em função de PT mais 1, DT mais 1 e RT mais 1. Então, quando eu substituir o PT mais 1 aqui, ele vai ser em função de DT mais 2, RT mais 2 e PT mais 2. E vou fazendo isso recursivamente. E quando eu fizer isso, né, você vai ver o seguinte, vai aparecer alfa mais lambda ao quadrado alfa, mais lambda ao cubo alfa, né? Então, basicamente, eu tenho alfa como como meu primeiro elemento dessa PG, dessa progressão geométrica. Meu quociente é lambda, porque a cada instante, né, cada recursão eu vou multiplicando por lambda. Então, a soma infinita dessa progressão geométrica é alfa sobre 1 menos lambda. Está aqui, né? A parte do PT eu não preciso me preocupar, porque eu sei que eu vou tirar o limite e esse cara vai para zero, né? Quando eu vou até o infinito, né? Então esse cara vai para zero. Então eu tenho que prestar atenção só o que vai acontecer com esse dt mais 1, RT mais 1. Então repare que o primeiro termo, né? Ele começa com o menos lambda dt mais 1 menos RT mais 1, está aqui dentro. Mas eu botei um lambda elevado a L aqui. Para aparecer esse lambda elevado a L, meu primeiro termo é quando a L é igual a zero, né? Para não ter esse primeiro termo aqui, se aparecer. Tá? Então, L igual a zero aqui, em vez de L igual a 1, como tínhamos antes, é justamente para esse lambda desaparecer e ficar só o que está dentro do colchete, que é o nosso primeiro termo. Aí o segundo termo está aqui, ó, bonitinho. Você vê que ele vai aparecer vezes um lambda aqui. Quando fizer o terceiro termo, vai estar com lambda ao quadrado e assim por diante. Tá? E repare que eu posso escrever essa equação de duas formas. Eu posso escrever dessa forma, que é a expressão expost, né, depois de realizado, ou como posso tirar a esperança do lado de cá, esperança em T. Esperança em T de PT é o próprio PT, porque ele é mensurável, e aí eu vou ficar com esperança em T do lado de cá. Essa, obviamente, é a equação que está mais interessado, que é a equação ex ante, né? Antes, hoje, quando eu observo o meu preço, eu posso escrever dele dessa forma. Então, aqui o que a gente viu é que a gente tem que a gente chama de modelo do dividend yield, né? Ou modelo dinâmico do Gordon. Por que dinâmico? Porque agora não é o R, não é constante, essa taxa de desconto não é constante, ela vai variando ao longo do tempo, porque o nosso retorno esperado está variando ao longo do tempo. Mas não importa, o que a gente tem é exatamente a mesma coisa. Ó.
quanto maior o meu retorno, menor meu preço, porque ela vem com negativo aqui. Quanto maior meu dividendos, maior meu preço. Se meu preço hoje está alto, é porque meu retorno vai ser baixo. Se meu retorno hoje está, meu preço está baixo, é porque meu retorno vai ser alto no futuro, tá? Então a gente tem exatamente o mesmo tipo de implicação, tá? E aqui é até um pouquinho mais fácil que no modelo com taxa de desconto constante, né? Quando o retorno esperado é igual a R, porque na verdade a gente não precisa nem daquele vetor de integração que a gente olha usa a taxa de desconto aqui, né? 1 e menos 1 sobre R. Nosso vetor de integração aqui é 1 menos 1, é o dividend yield em logs mesmo. Se eu pego dt menos pt, né, vai ficar dt menos a expressão do pt aqui, e eu consigo botar esse dt aqui para dentro, sem problema nenhum, e vai aparecer como delta dt mais L menos 1. Então, esse cara aqui ele é obviamente estacionário, né, porque está em delta. Esse cara também é um delta PT, também é estacionário, né? Então, se o lado direito da equação é estacionário, o lado esquerdo também é. Então, agora também tem uma relação de integração, né? E aqui é mais interessante ainda, porque diz que o dividend yield ele vai ser um bom preditor, né? Um bom candidato a preditor do meu do meu preço de longo prazo, né? Porque aqui, ó, esse cara aqui, ele é determinado por duas coisas, né? Ele é determinado por esse somatório aqui. Repare que não esqueça do somatório, tá? Todos esses retornos e o somatório de todos os dividendos. Tá bom? Então, se esse cara aqui não for muito variável, não estiver variando muito, se ele for pequeno, basicamente esse dividend yield ele vai ser um bom preditor para retornos de longo prazo. Não apenas de um retorno, porque eu estou olhando para todo esse somatório, não se esqueçam disso. É o somatório todo que eu estou olhando quando eu vejo o dividend yield. Tá? Então, é exatamente isso que a gente vai ver aqui. Ó. Eu pego retornos com diferentes horizontes, 1 mês, 3 meses, 2 meses, 36 meses, 48 meses, né? E vou tentar entender o quão bom o dividend yield é como previsor para essas coisas. Então, repara, se eu estou usando um mês aqui, se o K pegou a 1, né? Um mês só, né? Eu volto aqui atrás, eu pego só o primeiro mês aqui, né? Só o L igual a 0. E eu estou ignorando todo o L igual a 1 até infinito, né? Então, o dividend yield é um bom preditor para L igual a 0 até infinito desses retornos aqui, todos os retornos acumulados. Não é bem isso que eu estou fazendo, né? Eu estou olhando só para um mês, estou truncando isso aqui até no primeiro mês e estou separando em 2 pedaços, né? E o segundo pedaço vai para o outro lado que eu estou ignorando. Então, para um mês não deve funcionar muito bem. E é isso que eu acho aqui, ó. Meu alfa chapéu está ali bem próximo de 0 e não é significativo quando eu olho entre 27 e 51. Tá? Hoje em dia ele é significativo, está lá 3,118, então não, é bem significativo, mas continua tendo um efeito muito pequeno. Mas à medida que eu vou aumentando o meu horizonte de investimento, né, esse impacto vai aumentando, né, esse poder explicativo. Né? Então, o alfa começa a ter números cada vez maiores, o R2 da equação, né, começa a melhorar também, né, ele sai de praticamente 0 até 42%, né, quando a gente está olhando 48 meses na frente, e começa a ganhar significância. Nas amostras mais atuais, ele é sempre significante, mas, de novo, né, o seu R2, né, seu poder explicativo, vai aumentando à medida que a gente vai aumentando o horizonte do nosso retorno, né? E a gente tem um coeficiente maior. Pudera, né? Basicamente, deixa eu voltar por aqui, que eu acho que aqui é o jeito mais fácil. A gente tem esses dois efeitos. Como eu disse aqui, não pode ser muito variável, né? Meus dividendos, né? Porque senão esse cara, o dividend yield vai estar olhando, vai estar prevendo aquele cara também. E a segunda parte é esse infinito aqui, ó, esse infinito de retornos que a gente está olhando aqui nesse primeiro cara, né? Se a gente está olhando o infinito e eu estou olhando só para um mês na frente, não pode ter um poder explicativo muito bom, porque ele é bom para explicar todo o acumulado, não necessariamente aquele primeiro mês. Mas se eu tenho um número de meses significativamente grande, aí já começa a fazer efeito. Até porque, como eu tenho esse lambda aqui elevado a L, a partir de um certo momento, esse cara aqui converte, vai ficar muito pequenininho o peso desse cara, né? Então, se eu tenho 38, 36, 48, 12, 24 meses na frente, eu já tenho esperança de ter uma boa previsão. Então, foi exatamente isso que a gente viu nesse pedacinho. Tá bom? Eu fico por aqui, então. Essa é o que eu tinha para falar sobre modelo de valor presente até então.
quando a gente for falar sobre valuation mais tarde, a gente volta de novo a falar sobre esses modelos do Gordon e como pensar, o preço de um ativo. Tá bom? Um abraço, até logo.